Oi, tudo bom? Shalom, como você está? Meu nome é Juliana, bem-vindo ao meu canal. Na verdade, gente, eu estou aí tentando criar um canal, acho que vai fazer mais de 5, 6 anos, mas sou cheia de complexos, cheia de coisa e não consigo criar. Tô até, com um machucado aqui embaixo do queixo, coloquei um band-aid. Finge que ele não tá aqui, porque eu quero muito trazer uma palavra pro teu coração, pro teu espírito hoje. E eu espero que eu seja realmente canal de Deus para a sua vida. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, e o versículo é o 35 em diante. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. Emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tem algumas aplicações aqui nesse texto que nós precisamos compartilhar. A palavra inicia no 35 dizendo assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Naquele dia. Que dia? Que dia é esse? Aparentemente, até então, era um dia comum. Só que aqui, exatamente diante dessa situação, você percebe que não existem dias comuns para Jesus. Para nós, ou até mesmo para aqueles discípulos, era apenas mais um dia. Já estava tarde, já era hora de parar, de repente era hora de descansar, de ir cada um para suas casas. Mas para Jesus não existem dias comuns. Então, eu quero que você tire da sua cabeça a ideia de repente limitar o poder de Cristo, porque hoje é dia tal, isso não pode acontecer. Hoje já é final do ano, isso não pode acontecer. Já estamos no mês de abril, final de abril, não tem como mais resolver essa situação. Não existem dias comuns para Jesus. Ele faz um dia comum, algo extraordinário. Ele faz milagres em dias que para você não dariam nada. Para o nosso Deus não existe dia, não existe uma data específica. Ele faz o que precisa ser feito no momento em que ele quer fazer. A gente tem o exemplo de Sara, que já era de idade e não existia um dia ou um momento. O Senhor fez uma promessa e cumpriu. E ela deu à luz há mais de 100 anos, com 100 anos de idade já, né? Então é isso, nunca é tarde para que Deus possa operar um milagre na tua vida. O segundo ponto aqui nessa palavra é que Jesus diz: passemos para outra margem. Ele não disse para os discípulos: vai vocês e eu vou depois. Não foi, nesse caso, não foi essa a situação. E ainda assim, quando ele pede para você tomar uma certa atitude ou tomar um posicionamento, isso não significa que você está só. Jesus não te deixa só em nenhum momento da tua vida. Ele, quando quer que você passe para outra margem, passe para uma nova etapa, passe para uma nova fase, pode ter certeza que ele vai com você. Ele te acompanha, ele está junto com você nessa tempestade. Ele vai junto com você nessa embarcação. Você não está só. Os discípulos aqui não estavam só. E olha que interessante, eles levam, outros barcos o acompanham, só que levantou-se um grande temporal. Jesus estava no barco e ainda assim se levantou um grande temporal. Estar no barco com Jesus não nos isenta de passar por tempestades. Isso não faz com que o vento deixe de soprar,
Você acha mesmo que Jesus não sabia que ia se levantar uma grande tempestade? Sim, ele sabia. Mas isso não fez com que ele dissesse aos discípulos que eles passariam por uma tempestade, porque ele estava no barco. E se ele está no barco, isso é o suficiente. Às vezes a gente tem a mania e a ansiedade de querer saber o que vai acontecer segunda, terça, quarta, quinta, daqui a um ano, daqui a 6 meses. Mas ei, se ele está no barco, você não precisa saber de mais nada. Você não precisa ficar com o seu coração inquieto, preocupado. Ele está no barco e isso basta. E ele estar no barco não vai te isentar de passar por situações difíceis. Mas o fato dele estar no barco vai mudar a sua visão. Ao invés de você olhar para a tempestade, você vai olhar para Jesus. Ao invés de você ficar preocupado, você vai descansar nele. Entende a diferença? Obedecer à voz de Jesus não te isenta de passar por ventos. Pelo contrário, te capacita. Ele te capacita a passar por situações difíceis. Situações que se você não estivesse aos pés de Jesus, você não suportaria. Eu não suportaria. Então, estar aos pés do Senhor, ter um caráter transformado por Cristo e ser cada dia mais parecido com Ele, é um caminho de obediência. E a obediência requer renúncias. É um caminho doloroso, não é um caminho de vitórias, mas é um caminho que vale a pena. Então, eu quero te dizer que obedecer à voz do Senhor não te isentará de passar por provações, por ventos, por situações difíceis. Mas observa só no 35, passemos, ele passa com você. Outro ponto é que os discípulos, no versículo 36, e eles despediram-se da multidão, o levaram assim como estava no barco. Se despeça dessa multidão, se despeça dessas opiniões e siga a Cristo, porque se ele está no barco, o seu barco certamente não vai afundar. Se despeça da multidão. A multidão, por vezes, diria, mas vai chover, olha esse tempo, olha esse vento, você vai seguir? Siga, porque se ele está conduzindo esse barco, ele sabe exatamente para onde está indo. E quando ele diz passemos, é porque você vai passar. Ele está aí. Você quer ser multidão ou quer ser discípulo? Discípulo entra no barco, segue Jesus e vive experiências que a multidão que ficou lá jamais vai viver. Essa é a diferença de seguir a Jesus, de entrar no barco, de confiar nele. A multidão fica na praia, mas se você é discípulo, você entra nesse barco e você vai viver experiências que só quem caminha com Jesus sabe o que está passando. Só quem caminha com Jesus sabe a experiência que está vivendo. Essa é a diferença entre ser discípulo e ser multidão. Caminhando com Jesus, você vai viver experiências diferentes. As experiências que a multidão teve com Jesus em terra não se compara à experiência que os discípulos viveram quando entraram naquele barco com Cristo. Entende? O vento é maior, a tempestade é bem mais forte para quem está dentro do mar. O que os discípulos sentiram dentro daquele mar, dentro daquele barco, a multidão jamais vai saber o que é isso. Afinal de contas, eles estavam na praia. Mas é aí que está a diferença. O vento que os discípulos sentiram no barco não é o mesmo que a multidão sentiu na praia. Mas a multidão, ela não andou sobre as águas. A multidão não viu o Senhor Jesus acalmar a tempestade. A multidão não sentiu a experiência que eles sentiram. E esse é o diferencial. É isso que Jesus quer te falar essa noite. Abra mão da multidão, da opinião da multidão e vem viver comigo. E percebe-se que a palavra do Senhor é clara em dizer, e outros barcos o seguiram. E aonde é que está esses outros barcos aqui nessa passagem, que não pediram socorro? Porque a Bíblia é muito detalhista, e ela poderia dizer assim, e outros barcos também começaram a pedir socorro, e outros barcos pediram socorro para os discípulos, porque Jesus estava nele. Não, percebe-se aqui que o foco era o barco onde os discípulos estavam, onde Jesus estava. Havia outros barcos, mas a tempestade estava sobre o barco dos discípulos. Por quê? Tá aí um momento que a gente se pergunta. Eu obedeci à voz do Senhor, eu entrei no barco, eu topei passar para outra margem e agora essa tempestade está vindo sobre o meu barco.
Sabe, existem momentos em que Jesus, ele deseja viver situações junto com você, para te trazer experiências mais profundas, para te fazer confiar cada dia mais nele. E Jesus, ele conhece a estrutura daquele barco. Jesus, ele sabe exatamente até que ponto o barco pode suportar, qual é a velocidade do vento em que aquele barco vai aguentar. Jesus sabe exatamente que os discípulos estavam com medo. Ele sabia de tudo isso. Sabe, para te dar experiências mais profundas com Cristo, às vezes é necessário deixar a multidão para trás, entrar num barco, obedecer à voz do Senhor e ainda que para você ele esteja dormindo, confiar nele. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Estava de modo de se encher-se de água, encher-se. Sabe quando algo já está tomando uma proporção tão grande que você fala, não vai ter mais solução. O barco está se enchendo de água. Agora daqui é para afundar, não tem mais saída. Jesus conhece a capacidade do barco. Jesus sabe exatamente até que ponto ele pode deixar esse barco se encher. Você está desesperado, só que Jesus sabe até que ponto você pode suportar essa situação. Ele sabe até que ponto você vai chegar. E ele está exatamente observando qual é a sua atitude enquanto o barco está se enchendo. Você acha que ele está dormindo, mas ele sabe a capacidade e a estrutura desse barco. Mas passando aqui, logo ali para o finalzinho da palavra, tem um momento aqui que me chama muita atenção. Jesus, ele descansa, ele dorme na polpa, na parte de trás do barco. E ali, o momento em que ele está dormindo, ele acorda com o barulho dos discípulos o chamando. Olha isso. Dormindo sobre o travesseiro, eles despertaram-lhe e disseram, mestre, não te importa que parecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento. O barulho do mar, o barulho que o barco fazia, a situação toda não acordou Jesus. Mas quando os discípulos o despertaram, o chamaram, ele despertou. Sabe o que eu entendo com essa palavra? O problema que você está passando não muda a postura de Deus sobre essa situação. Toda essa bagunça não vai mudar o posicionamento. Você acha que diante de tanta situação que tem acontecido, Deus vai olhar para o teu problema e vai falar, nossa, olha o que está acontecendo. Nossa, deixa eu tomar uma atitude. Não. Eu quero te dizer, com a autoridade que o Espírito Santo de Deus traz aqui para mim hoje, o Senhor Jesus, ele só vai se atentar para a tua situação quando ele perceber você o chamando, você pedindo ajuda, você chamando e desejando que ele entre nessa causa, nessa situação. Ele sabe o que você precisa, mas a palavra diz que ele deseja ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir você dizer. Ele já sabe, ele está vendo. Ele acho que ele não sabia que os discípulos passarinhos estavam passando por aquela situação, mas ele precisava. O Senhor, ele despertou quando os discípulos o chamaram. Jesus não ouve tempestade, Jesus desperta com os discípulos. Você entende a diferença? Ele quer ouvir o teu clamor, ele quer que você fale com ele aquilo que te preocupa, aquilo que te agonia. Ele é um pai que quer e precisa te ouvir. Ele quer ouvir o seu clamor, porque os problemas não movem a mão de Jesus. O que move a mão de Jesus é o seu clamor, é a tua oração, é o teu posicionamento referente a ele. Então, sim, quando eu me posiciono dentro do barco, eu vou despertar o Senhor Jesus. Aqui o despertar não significa que ele está dormindo para você. Não, não. Ele sabe o que está acontecendo. Mas o seu clamor desperta Cristo. Você chama a atenção do Senhor Jesus quando você diz para ele o que está acontecendo. Quando você pede para ele a solução e contudo diz, Senhor, é isso, mas faça a tua vontade. Quem é esse que ouviu o meu clamor e mudou a minha história? Quem é esse que fez uma situação de vergonha, uma situação de honra para o nome dele? Quem é esse que pegou uma situação de dor sobre a minha vida e fez da dor um motivo para eu ajudar outras pessoas e outras vidas?
Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Percebe que a tempestade não tem mais efeito? Percebe que a tempestade passou? Não é porque ele acalmou o mar somente, mas porque o que ele fez foi tão grande que o pessoal que ficou lá na praia jamais vai entender. Porque é diferente, uma coisa é você contar o que aconteceu, outra coisa é você viver o que aconteceu. Confie nele, porque ele nunca perdeu o controle de nada. Sabe por que ele nunca perdeu o controle? Porque ele é o controle. Ele é o controle de tudo isso daí que está acontecendo na tua vida. Vá para onde Jesus está. Jesus estava na popa. Os discípulos foram clamar Jesus lá na popa. Ele acordou quando os discípulos chegaram até ele e falaram: Mestre, ei, clame a Jesus. As águas dessa tempestade não alcançaram a Cristo. Percebe? A Bíblia é clara em dizer, ele estava com a cabeça sobre um travesseiro. Sobre um travesseiro. O barco já se enchia de água, as águas não chegaram lá. Fique aonde Jesus está. Queira estar próximo do Pai. As águas não vão te alcançar lá. E se te alcançarem lá, ele vai aquietar essa tempestade no momento certo. As piores tempestades estão dentro de você. As piores tempestades estão dentro de mim e de você. É dentro da gente. Mas traga ele para cá. E você vai. E mais uma coisa para fechar aqui. Jesus, quando ele se desperta, ele diz para o vento. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse para o mar: acalma-te. Jesus repreende o vento. Ele sabe quem está por trás do vento. Às vezes, o mar só está nervoso, só está agitado por causa do vento que está soprando. Então, Jesus, ele repreende o vento e o mar se acalma e o mar se cala. Então, todo vento que não provém do Senhor, nessa noite, nesse dia, não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, eu oro ao Senhor para que ele repreenda o vento que está sobre a tua casa, sobre a tua vida, que está fazendo o mar se agitar, está fazendo você se agitar, você se entristecer, você se inquietar. O problema aqui não é o mar, o problema aqui é o vento. O vento agita o mar, então ele repreende o vento e o mar logo se acalma. Então, quando você orar ao Senhor e entregar essa situação nas mãos dele, ele vai repreender todo vento que não provém dele. Toda situação que está vindo para bagunçar tudo, para agitar o mar, para te deixar inquieto e nervoso. Em nome de Jesus, que esse vento seja repreendido e que haja bonança na tua casa e que haja paz no teu coração. Que essa tempestade, esse mar que se agitou dentro de você seja aquietado em nome de Jesus, seja silenciado e que você possa viver experiências incríveis com Jesus no teu barco. Mas antes, clame a Ele, porque só Ele pode acalmar esse vento, pode repreender esse vento e acalmar essa tempestade dentro de você. Sabe por que se levantou esse grande tempestade sobre o barco dos discípulos? Jesus, ele estava indo rumo a Gadara. Lá ele ia expulsar os demônios de um rapaz que vivia aprisionado. Sempre que Jesus tiver um propósito na tua vida, algo para acontecer, através do teu barquinho, através da tua situação, pode ter certeza que o vento vai soprar. Mas quando o vento soprar, o próprio Jesus Cristo vai repreender esse vento para que você chegue no objetivo que Ele quer que você chegue. Desde que você clame a Ele, busque a Ele e queira que Ele direcione o seu barco. Jesus jamais vai repreender algo que Ele mesmo trouxe para a tua vida. Porque existem situações que Ele permite para nos ensinar, para nos poldar, para nos afiar, nos lapidar. Mas nessa situação, esse vento não foi Ele que trouxe. Mas Ele repreendeu esse vento e acalmou a tempestade. Então creia, você não vai mais lembrar do vento. E essa tempestade vai se acalmar. E aí, quando tudo isso passar, o único foco que você vai ter vai ser em Cristo. E você vai dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Eu achava que te conhecia, mas agora eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Que você possa ouvir essa palavra, que ela possa entrar
e penetrar no teu espírito e acalmar o mar do teu coração. E que você possa conhecer a Jesus de uma forma completamente diferente da multidão. E que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, amém? Muito obrigada, gente. E que o Espírito Santo fale melhor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Obrigada, gente. Um beijo.